Mulher. Examinada, tendo-se-lhe encontrado pontos esterógenos com hemianestesia lateral e uma estranha correia dos músculos abdominais, que simulava a dança do ventre, fez-se recolhê-la ao hospital, onde, depois de algum tempo, sarou. O que mais importa, porém, é que, durante sua ausência, todos os fenômenos desapareceram, e, quando curada da coreia, não mais deu lugar aos fenômenos mediúnicos que provocava inconscientemente, enquanto dormia, e que evidentemente estavam ligados ao mal. Em modesto aposento de um 4 graus andar, habitado por pobres tipógrafos, com numerosa família, se manifestaram, na parede, junto da cama das crianças, ratos espantosos, à guisa de canhonaços que começavam à meia-noite e só terminavam antes do amanhecer, amedrontando todos os moradores. As indagações e pesquisas policiais excluíram qualquer manobra de vivos. Interrogado em sessão tipológica, o espírito presumível causador dos ruídos respondeu, em várias vezes, dando seu nome, sobrenome e profissão, tudo verificado falso, declarou querer vingar-se do dono da casa, mas esta, na época em que o pretenso espírito deixou a terra, ainda não tinha sido construída. Existia, porém, um médium inconsciente, um menino de 8 anos de idade, que dormia do lado da parede. Retirado da casa, cessaram os ruídos, porém, se retornava ao leito, os fenômenos recomeçavam, e enfraqueciam quando o menino adoecia. Em uma leiteria, de Turim, similares ruídos e movimentos automáticos, etc., eram provocados por um pequeno médium de 5 ou 6 anos de idade, filho e sobrinho de outros médiums, mas não duraram senão 18 dias. A proporção das casas assombradas, sob influência de médiums, é, segundo Poole, de 28%. Os médiums que agem sobre estas casas são, na maioria, mulheres, meninos ou adolescentes, em 20 sobre 28, são de 9, 11, 14, 16 anos de idade, inconscientes completamente da sua ação, que está em contradição com a debilidade muscular infantil e feminina. 2. Casas assombradas, pseudo-mediúnicas. Em outros casos, a influência dos médiuns é menos certa. Por exemplo, a 16 de novembro, em Turim, Rua Bava, N. 6, em pequena estalagem de um certo fumeiro, começaram a ouvir, de dia e mais especialmente à noite, uma série de estranhos rumores. Pesquisando o motivo, verificou-se que na adega aí quebravam, depois de serem lançadas das prateleiras ao chão, intactas, garrafas cheias ou vazias, mais frequentemente desciam do alto, e, rolando, se amontoavam de encontro à porta fechada, de maneira a obstruir a entrada quando era aberta. No quarto de dormir, no andar superior, que, mediante escada, comunicava com o vizinho a saleta da estalagem, amarfanhavam-se vestidos e alguns desciam pela escada para a saleta de baixo. Com a queda, 2 cadeirinhas foram quebradas, os objetos de cobre que matavam dependurados nas paredes do tinelo caíam ao chão, percorrendo largo trecho do recinto, e quebrando-se algumas vezes. Um espectador pôs o chapéu sobre a cama da alcova, no andar superior, e em seguida o chapéu desapareceu, sendo depois encontrado nas imundícies do pátio, no térreo. Examinando atentamente, para verificar qual seria a causa estranha desses fatos, a fim de eliminá-la, em vão se recorreu à polícia, e depois ao padre, este com um resultado contrário, pois, enquanto exorcismava, uma enorme garrafa, cheia de vinho, estourou a seus pés. Uma floreira, trazida à estalagem, desceu, para uma mesa vizinha, do alto de uma saliência da porta onde estava colocada, sem se quebrar. 2 garrafões de um licor que estava sendo destilado romperam-se em pleno dia. Por 4 ou 6 vezes, ainda em presença da polícia, uma escadinha de mão, apoiada no lado da parede do salãozinho da hospedaria, deslizava lentamente pelo pavimento, sem a ninguém molestar. Um fuzil atravessou o local e foi encontrado no chão, no ângulo oposto. 2 garrafas desceram do alto, com certo ímpeto, sem que se quebrassem, e contundiram, ao cair, um trabalhador,
que recebeu leve quimose. Inquietavam-se todos, e a polícia, preocupando-se com o caso, fez compreender a Fumeiro que ele era suspeitado de simulação, de modo que o pobre homem resolveu suportar em silêncio o mal e, com maior razão, deu a entender que tudo havia cessado depois da imaginária visita minha, e isso para não ter de somar o prejuízo ao escárnio. Estudei com atenção o caso. Examinei minuciosamente os locais. Aposentos pequenos, 2 que serviam de tenda para vender vinho e um para refeições, que se comunicava, por escada, com uma alcova do andar superior, e finalmente uma profunda adega, com acesso por larga escada e um corredor. Advertiram-me de que haviam notado que, apenas alguém entrava na adega, quebravam-se garrafas. Entrei primeiro às escuras, e senti, com efeito, ponto de exclamação invertido à altura de vidros e rodarem garrafas sob meus pés. Então, iluminei o local. As garrafas estavam enfileiradas em 5 prateleiras, umas sobrepostas às outras. No centro havia tosca mesa, onde mandei colocar 6 candeias acesas, supondo que os fenômenos espíritas, à viva luz, deviam cessar. Ao contrário, vi, de pronto, 3 garrafas vazias, que estavam verticais no solo, rodarem como se fossem empurradas com um dedo, e se quebrarem perto da minha mesa. Para prevenir possível truque, examinei tudo, à luz de grande vela, e apalpei minuciosamente todas as garrafas cheias que estavam emprateleiradas, assegurando-me de que não havia fio nem corda que explicassem seus movimentos. Depois de poucos minutos, primeiro 2, depois 4 e logo outras garrafas da segunda e terceira prateleiras se destacaram e caíram ao solo, sem ímpeto, como se fossem trazidas por alguém, e, depois da descida, 6 se quebraram no chão, úmido do vinho já derramado, e 2 ficaram intactas. Decorrido um quarto de hora, outras 3, da última prateleira, caíram e se quebraram. Abandonei a adega, e, enquanto saía, ouvi outra garrafa quebrando-se no chão. Fechada a horta, tudo ficou tranquilo. Voltei num segundo dia. Disseram-me que, pouco mais ou menos, continuaram os mesmos fenômenos, acrescentando que, da parede, onde estava pendurada, pequena peça de latão havia saltado de um ponto a outro do refeitório, projetando-se na parede oposta, de modo tal que ficou amassada, conforme verifiquei. 2 ou 3 cadeiras haviam saltado com tanta violência que se quebraram, sem causar dano aos que lhes estavam próximos. Também se quebrou uma mesa. Pedi para examinar bem as pessoas, um garçom de 13 anos, aparentemente normal, um outro, garçom-chefe, normal igualmente. O dono era um velho soldado, corajoso, que ameaçava os espíritos com o fuzil. Pela face rosada e ponto de exclamação invertido pela alegria imotivada, parecia algo coisado. A patroa era, ao contrário, uma cinquentona magra, debilíssima, sujeita a tremores, nevralgias e alucinações noturnas desde a infância. Fora operada de esterovariotomia, e por isso aconselhei o marido que a fizesse ausentar-se por espaço de 3 dias. Seguiu ela para Nole, sua terra, 22 de novembro, e ali teve alucinações de vozes noturnas, de movimentos, de pessoas, que ninguém viu ou ouviu, mas não provocou deslocamentos. Nesses 3 dias, nada aconteceu na hospedaria, mas, apenas a mulher regressou, multiplicaram-se os fenômenos, primeiro com muito ímpeto, mais brandos depois. Sempre os mesmos utensílios, cadeiras e garrafas se quebravam ou deslocavam. Em vista disso, reaconselhei a mulher a ausentar-se de novo, e partiu, 26 de novembro. No dia da partida, a hospedeira estava muito excitada e havia blasfemado contra os pretensos espíritos, e viu-se quebrarem-se, caindo ao solo, todos os pratos e garrafas colocados na mesa. Se a família quis comer, teve que preparar a mesa, em lugar diferente por outra mulher, porque nenhum prato que a patroa pegasse ficava intacto. Era, pois, de suspeitar nela influxo mediúnico. Todavia, durante a sua ausência, os fenômenos se repetiram igualmente, e precisamente 2 borzeguins seus, que estavam na alcova sob o toucador, em pleno dia, às 8:30 da manhã,
Desceram pela cada, percorreram aéreamente o tinelo, passaram deste a sala que servia à hospedaria, e depois caíram do sítio aos pés de 2 clientes que estavam sentados a uma mesa a 29 de novembro. Reconduzidos os borzeguins e vigiados continuamente, não se moveram até as 12 horas do dia seguinte. Mas essa hora, enquanto todos faziam a refeição, desapareceram. Foram encontrados, após uma semana, sob a cama do mesmo aposento. 2 outros borzeguins de mulher, colocados na dita alcova, em cima do toucador, e vigiados atentamente, sumiram e só foram achados depois de 20 dias, amassados, como se tivessem sido comprimidos em baú, embaixo dos colchões de uma cama, na mesma alcova, que fora revistada inutilmente 2 dias depois da desaparição. Vendo que os fenômenos prosseguiam, regressou de novo a mulher, e eles se repetiram com igual continuidade. Uma garrafa de gasosa, por exemplo, que estava na taberna, à vista de todos, em pleno dia, percorreu lentamente, como que conduzida por uma mão, 4 ou 5 metros, até ao tinelo, cuja porta estava aberta, e depois caiu, quebrando-se. Depois disto, ocorreu ao patrão a ideia de despedir o mais jovem dos garçons. Saiu 7 de dezembro, e cessaram todos os fenômenos, o que podia fazer suspeitar uma influência dele, que não era histérico, nem provocou em casa dos seus novos patrões nenhum acidente espirítico, mas também se pode admitir que, mesmo de noite, a patroa, histérica, atuasse sobre os móveis da sua própria casa, em Turim, como veremos que acontece em outra parte. De fato, uma influência pseudo-mediúnica, a enorme distância entre o médium e a casa influenciada, é narrada por Ari, na Story of Milife. Em 1891, a senhora Buter, que residia na Irlanda, com seu marido, sonhou encontrar-se em belíssima casa, com todas as comodidades imagináveis. Este sonho lhe causou bastante impressão, e, na noite seguinte, sonhou com a mesma casa que a percorria toda, e assim por muitas noites seguidas. Em família, todos se riam dela, da casa, e dos sonhos. Em 1892, os Buter decidiram abandonar a Irlanda e estabelecerem-se na Inglaterra. Foram a Londres, e procuraram anúncios de casas de campo, em várias agências. Ouvindo falar de uma casa no condado de Hampshire, foram visitá-la. Ao chegar à casinha do porteiro, a senhora Buter disse: "Esta é a portaria do meu sonho." Quando a mulher encarregada lhe mostrou o interior da casa, a senhora Buter lhe disse que a reconhecia toda, exceto uma porta, que fora aberta havia apenas 6 semanas. Porque era módico o preço de venda, os Buter decidiram sem demora adquirir o prédio, mas, uma vez pago, lhes pareceu tão baixo o preço que suspeitaram houvesse algum defeito grave, e expuseram ao agente encarregado da venda sua preocupação, e este respondeu que, efetivamente, se acreditava ser assombrado o prédio, porém, não devia a senhora Buter preocupar-se, porque era ela mesma o fantasma que ali aparecia. Aqui a médium teria agido automaticamente com seu duplo, que, como acontece algumas vezes aos adormecidos, se transportava a grande distância, do lugar onde estava dormindo, ao sítio a que se volvia intensamente o seu pensamento, no sonho. Outro caso paralelo foi colhido por Tumolo, em Lutiebra, de maio de 1909. Tratava-se de certa carnevalina mentina, que, quando presa de convulsões histéricas, durante as quais ladrava, e passava cataléptica, súbito, na sua palhoça, se abriam portas, dançavam cadeiras e se abrasava um prego. Transportada a carnevalia a 1.500 metros da palhoça, para com Mesazi, continuaram igualmente os golpes, os raptos e os movimentos de objetos, quando era ela presa das convulsões, e na hora precisa do acesso. Logo, a influência do médium pode manifestar-se à distância, ainda que a 1.500 metros, e assim mesmo sem diminuir de intensidade. Chuva de água, de leite e de vinho. Livros que dançam, em Ancona, na casa do procurador do rei, o advogado Marracino, em 1903 verificaram-se extraordinários fenômenos. Seus 2 filhos,
Ambos advogados, assim nos descreveram. À noite, tínhamos ouvido como se batessem reiteradamente. Moviam-se móveis em aposentos desabitados. Acudimos, mas notamos bulha e nada mais. Ao mesmo tempo, manifestou-se curiosa agitação nas campainhas elétricas, que, a todo momento, soavam por conta própria. Presumindo que se tratava de contacto comum, mandamos de imediato revistar as instalações, mas resultou verificar-se que estavam em ordem. O desagradável veio depois, quando das paredes de quase todas as dependências começou, de improviso, a manar água, que quase inundou os pavimentos. Estes repuxos que, além de nós, foram vistos por outras pessoas, produziram todo gênero de desastres. De noite, enchiam-se de água os chapéus, e, durante o dia, tomavam por alvo especialmente as camas, de modo que, para evitar ficassem perdidos os colchões, tivemos de cobri-los com impermeáveis. Alguns engenheiros, a quem mostramos os sinais desses minadores de água, abriram vários sítios do enladrilhado, sondaram paredes, mas não encontraram explicação alguma para o fenômeno. Em outro dia, verificarão-se fatos mais estranhos. Na sala de jantar, perto do sofá, caiu, de cima da parede, meia taça de leite. Um de nós, que estava em casa, encontrou um solo coberto de leite. Imediatamente depois, a meio metro dali, veio de cima uma taça de café com leite. Estupidificados, mas incrédulos, chegamos assim ao fenômeno mais relevante, e que ocorreu à hora da refeição. Meu pai, discorrendo acerca do jato de leite, havia acrescentado, rindo, que teria sido preferível, em vez de jato de leite, vinho. Pouco depois, quando nos levantávamos da mesa, ouvimos que caía um líquido, era vinho. Pouco distante do ponto onde caiu o vinho, havia uma pera grande, e então nos lembramos que, antes, nossa irmãzinha havia pedido na mesa, estava colocada numa bandeja, dentro do bufete, fechado a chave. Aberto o bufete, a pera não mais estava ali. Isto nos fez suspeitar que a força mediúnica provocadora destes fenômenos pudesse irradiar de nossa irmãzinha, e quisemos segui-la quando se ergueu da mesa. Com efeito, ao passar junto do móvel onde se achavam 2 livros, de espiritismo, um deles se elevou, indo golpeá-la nas costas, e depois caiu no solo, começando a saltar, como que movido por força propulsora, percorrendo 6 ou 7 vezes o recinto, e, alçando-se de novo, foi unir-se à parede, no ponto de onde havia jorrado a leite. Ali esteve por alguns segundos e depois recaiu no chão. Existe aqui alguma probabilidade de influência de médium, ainda que criança. 3. Casas assombradas, trágicas. No maior número de casas assombradas, que denominarei trágicas, o médium aparentemente ali não se acha, e os fenômenos persistem, às vezes, por séculos. Lendas populares e ainda as crônicas atribuem os ruídos e a aparição de fantasmas, não raros sangrentas, a cenas de violência mortais acontecidas muitos anos ou muitos séculos antes e que se conexam com a observação de uma maior energia nas almas dos mortos violentamente na flor da vida e com a tendência neles prevalecente, ao que parece, de continuar nos velhos hábitos, espíritos de marinheiros de nave submergida que continuam as manobras navais no fundo do mar, e nos sítios onde foram mortos ou sepultados, pelo que o fenômeno é mais ligado a certas casas. O exemplo mais antigo é aquele de Pausânias, que, depois de haver capitaneado os lacedemônios à plateia, foi condenado a morrer de fome, no templo de Minerva, mas seu espírito se manifestou com vozes e ruídos, expandiu o terror naqueles lugares, até o dia em que um psicagogo sacerdote evocador da sombra dos mortos, feito vir da Tessália, conseguiu fazer que cessassem as manifestações. Outro tanto se narra de Perseu, que largo tempo assustou os habitantes de Cheminis, fazendo-se visível no templo. O filósofo Atenodoro comprou uma casa em Atenas e foi ocupá-la, com seus servos. À noite, passou a ler e escrever, como era de seu costume. Eis que, de imprevisto, ele ouviu fortíssimo ruído como que de correntes arrastadas no pavimento. Ergueu os olhos e viu um velho, que,
com entristecido rosto e carregado de ferros, se lhe avizinhou, fez sinais para que o seguisse, e, chegado a certo ponto do pátio, desapareceu. O filósofo, no dia seguinte, referiu o caso a um magistrado, o qual fez escavar o chão, no lugar indicado. Removidos alguns torrões, encontrou-se um esqueleto, atado de correntes, ao qual se deu digna sepultura. E, desde então, cessou na casa toda a perturbação. Segundo Pitré, as almas dos mortos, suicidas, giram em Modica, à noite, visitando todos os ângulos da casa onde foram depositados mortos, sacudindo correntes e gritando. As almas dos tristes, que roubaram os pobres, e até as dos seus filhos que gozaram do roubo, vão todas as noites visitar a casa da vítima, e, até que o furto seja restituído, não tem repouso, e assim as almas dos padres que fraudaram missas. Outros espíritos habitam velhos palácios, em Palhetsi generoso, na Torre do Diabo, em Ficurazi, e assobiam, atiram pedras, acendem fogos, tocam campainhas, etc. Carapuça Vermelha, um fantasma de Emerice, velho soldado assassino, enforcado impenitente, aparecia com uma carapuça encarnada. Perto de Piana dos gregos existe um abismo pleno de espíritos que, há muitos anos, ali foram precipitados. Na caverna de S. Maurício, o espectro de um malvado volta do inferno todas as noites. No Cabo Feto se agitam os espíritos dos que foram esmagados sob uma pedra. Na igreja de São João, em Modica, aparece o espírito de uma lavadeira, que, por haver ferido, em rixa, uma sua comadre, morreu repentinamente, quando lavava, e cada noite regressa ao sítio onde faleceu e começa a lavar e, ao cantar o galo, desaparece pelo teto da igreja. Em Tremblay, Bretanha, existe velho castelo que ninguém pode habitar, pelos infernais ruídos que se ouvem, provocados, pretende-se, pelo rei Otum, assassino dos antigos senhores. Mais singulares seriam todavia os fenômenos deste gênero que se verificaram, em França, ao tempo das perseguições contra os camisardes. Ouviam-se no ar, antes ainda de instalar a revolta, escreve o abade Ploquet, perto dos lugares onde se encontravam as ruínas dos templos, vozes similares ao canto dos salmos que os protestantes entoavam. Tais vozes foram ouvidas em Béarn, em Cevennes, em Passy, etc. Alguns ministros fugitivos foram escoltados por esta divina salmodia. Isabel Charras afirma haver ouvido muitas vezes estes misteriosos cânticos em lugares distantes de casa e onde era impossível que alguém estivesse oculto. Isto recorda que, a 31 de agosto de 1572, 8 dias depois da matança de São Bartolomeu, Paris foi aterrorizada por um estrépito de gemidos entremeados de gritos de raiva e furor, que se ouviam no ar, como é lembrado no livro de Juvenal de Ursins, lugar-tenente do general de Paris, publicado em 1601. Na Inglaterra, durante largo tempo se falou dos casos acontecidos no Castelo Real de Woodstock, quando Cromwell, depois da execução de Carlos I, enviou comissários, presididos por Harrison, para que tomassem posse dele. Por uma quinzena de dias eram despertados à noite por ensurdecedores barulhos, atiravam em seus aposentos montes de lenha, pedras, vidros, etc. Os leitos eram levantados do solo, mesas e cadeiras voavam nos ares, sem que se pudesse descobrir os autores. Calculam-se em 150, no mínimo, na Inglaterra, as velhas casas, abadias, escolas e hospitais assombrados, quase todas abandonadas por seus habitantes. Na Torre de Londres, o guardião, Sr. Swift, viu, em 1860, sair da cela onde são guardadas as joias da coroa, e onde esteve reclusa Ana Bolena, um urso, que o sentinela não pôde ferir, pois que se diluiu como se fosse de cera. No dia seguinte, o sentinela morreu do susto. A senhorita Fielden me referiu, escreve Ari, que, em sua juventude, a família foi à ilha de Wight e alugou um St. Boniface House, entre Boachurch e Ventnor. Dormia ela em aposento do primeiro andar, com a irmã Gita, a professora, francesa, e a outra irmã,
Carlota, dormiam na alcova ao lado, e a professora inglesa estava no andar superior. Certa noite, quando se achavam no leito, abriu-se a porta de súbito, com grande ruído, e alguém entrou na câmara, produzindo corrente de ar. Depois, o cortinado da cama lhe foi tirado à cabeça, juntamente com as cobertas. As duas irmãs saltaram do leito, cujo colchão estava sendo sacudido. Saíram do quarto, pedindo socorro. A professora inglesa e os criados acudiram e encontraram o aposento em perfeita ordem, a roupa da cama dobrada e distribuída em 3 ângulos da alcova, o colchão junto da parede e a colcha de lã na lareira. Soube-se depois que isso também havia acontecido a outros, e que a casa era considerada espiritada. Ora, certa mulher havia matado seu filho pequeno, naquela habitação. Algumas vezes o fantasma dela era também visível, porém, mais repetidamente, se manifestava com rumores e movimento de móveis. Em 1906, foi à Escócia certo M.V., e, antes de habitar uma casa, mandou reformá-la. Notou, porém, que os trabalhadores não queriam ali permanecer depois que anoitecia. A primeira noite que passou com a esposa, ele despertou às 2 horas, mas sem saber por quê. No dia seguinte, à mesma hora, a esposa acordou, ouvindo um gemido como que de moribundo. Outro dia, em plena luz, a senhora viu uma sombra. Depois, ela e o marido ouviram passos de mulher, na casa, a todas as horas do dia e da noite. Os criados, espavoridos, não queriam permanecer ali. Certa noite, estando à mesa, ouviram, de pronto e por 3 vezes, um soluçar de mulher. Ergueram-se e procuraram por toda parte, inutilmente. Ao ouvir esses ruídos, o gato da casa, espantado, se aproximava dos amos e não queria distanciar-se deles. Verificou-se depois que seu antecessor e esposa presenciaram iguais manifestações, que se acreditavam provenientes de uma senhora ali assassinada pelo marido. Ao cabo de algum tempo, a senhora M.V. ouviu 2 vozes misteriosas que dialogavam entre si. Outro dia, estando a sós na cozinha, viu finalmente a aparição da mulher assassinada, distinguindo-lhe a face e o vestido pardo. Depois disto, não tornou a vê-la, se bem que as manifestações costumeiras se repetissem de vez em quando. Aqui se vê a escala dos fenômenos que se percebem nas casas assombradas. Primeiro rumores, depois vozes ou soluços, depois sombras vagas e, por último, o fantasma inteiro. Os que têm faculdades mediúnicas mais fortes percebem primeiro, e melhor, mas, também os animais se assustam. A senhorita Gladstone foi visitar a família Maxwell, em Glenley. Ao meio-dia, recolheu-se ao aposento que lhe designaram para repouso, e desde logo lhe pareceu que a parede fronteiras se enchia de névoa. Acreditou provir da lareira, mas não viu nem fogo, nem fumaça. Olhou para ver se procedia da janela, porém, fora, fulgia pleno sol. Pouco a pouco, a névoa parecia assumir uma forma, até que se converteu em uma figura parda, de mulher, que olhava o relógio. A senhorita Gladstone desmaiou. Quando voltou a ser, a figura havia desaparecido. Também a senhora Stamford Raffles foi a Glenley. Era inverno. À noite, despertou, e, à luz do fogo que ardia no aposento, viu o mesmo efeito de névoa que se unia pouco a pouco até formar uma figura humana, que olhava para o relógio. Teve imenso frio, e ficou sem sentidos, depois de haver tentado, em vão, despertar o marido, que dormia a seu lado, pois lhe parecia estar ela com os membros paralisados. A família de Maxwell, pouco tempo depois, abandonou Glenley. Ora, Glenley era uma casa de campo isolada, habitada anteriormente por uma senhora que envenenou o esposo para casar com um jovem oficial de quem se namorara, e com ele conviveu. Tratou-a tão mal, porém, que ela terminou por abandoná-lo, e voltou para Glenley, onde viveu tristemente os dias, a girar pelos corredores do prédio, até que, velha, morreu. Era a sua aparição que ali se via, e, ao que se diz, cessou depois que um inquilino, católico, mandou rezar uma missa a 246. Aqui, o fantasma parece ligado ao caso e aos tristes acontecimentos que ali se desenrolaram,
mais do que a presença de médiuns. Os visitantes provocavam as aparições com a sua presença, e especialmente ali dormindo, e não por dotes mediúnicos que tivessem, e que não se manifestaram em outros lugares. Esta influência de determinada casa já habitada pelo morto e a qual está indissoluvelmente ligado o seu espírito, ilustra-se com o caso registrado por Graus, da médium Piano. Indo Eusápia Paladino à casa da médium, viu um fantasma que esta afirmava ver continuamente, que se inculcava por José, e a seguia em todos os seus afazeres. Perguntado, nas sessões, sobre quem era, respondeu ser um espírito alado da casa, e dava sinais de ira-se e insistia no assunto. Quando a senhora Piano teve de deixar o prédio, por necessidades domésticas, ficou apavorada com a raiva que o espírito lhe demonstrava, quebrando os objetos da casa. Aconselhada por Graus a pedir ao espírito que fosse com ela para uma nova vivenda, ela fez a proposta, que ele aceitou, com a condição de que ela levasse algum fragmento com o qual se pudesse incorporar. A senhora Piano pegou um ladrilho do pavimento e o levou para a nova residência, apoiando-o verticalmente na parede da sala de visitas. O ladrilho começou a mover-se, subindo e descendo ao longo da parede. Desde esse dia, esteve presente nas sessões da nova moradia. Esta aderência, a uma determinada casa e até aos seus fragmentos, explica por que se encontram tantos espíritos nas ruínas inabitadas dos castelos, das casas antigas abandonadas, e, como notara Stanton Moses, nos sítios onde muitos mortos foram sepultados. 4. Casas premonitórias. Outra espécie de casas assombradas é oferecida por aquelas a que chamarei premonitórias, de aparição caríssima, a largos intervalos e sempre para premonição da morte de algum dos moradores. Assim a Dama Branca do Palácio Real de Berlim, a Dama de Zuen, a Morena do Condado de Norfolk, a Parda de Windsor. Na Irlanda ainda se acredita que certas famílias têm o privilégio de possuir uma banshee, ou fada doméstica, que aparece, vertendo lágrimas, quando um membro da casa deve morrer. Cardano, no seu livro, De la Varietà delle Cose, afirma que cada vez que ia morrer alguém da família Parmense dos Torelli, aparecia uma velha na lareira de uma sala do visado palácio. Paris possuía o Homem Vermelho das Tolherias, cuja tradição remonta à origem do edifício. Catarina de Médicis o viu amiedadamente, mostrou-se antes da morte de Henrique IV, predisse a Luís XIV os tumultos da Fronde, viram-no certa manhã no leito de Luís XVI, um soldado, que velava os restos de Marat, o enxergou, e morreu de pavor, apareceu de contínuo a Napoleão, às vésperas de qualquer acontecimento de importância, como o da campanha do Egito e da Rússia. Sob a Restauração, anunciou a morte do Duque de Berry e se fez presente na de Luís XVIII. Tal era o terror que ainda inspirava em época recente este misterioso ser, que Imperatriz Eugênia, mulher de Napoleão III, proibiu fosse mencionado na corte, mesmo em tom de gracejo. Pela curiosa analogia que apresentam com as aparições referidas, podem ser recordados os fantasmas que se apresentaram a Sócrates, Bruto, Cássio, Druso, Tácito, Imperador, Juliano, etc., para lhes anunciar a sua morte iminente. No ano de 1880, na Escócia, certa senhora alugou um castelo abandonado havia muitos anos. Certa noite, despertou, vendo aos pés da cama o fantasma de um homem sem cabeça, vestido à moda de 2 séculos antes. Despertou o marido, que não viu coisa alguma. Poucos dias depois, morreu um dos habitantes do castelo. Ora, segundo uma lenda do país, cada vez que este fantasma aparecia, um dos habitantes do castelo devia faltar. E se explicava sua aparição com isto: ao tempo da Guerra Civil de 1600, um proscrito, pertencente ao Partido dos Cavaleiros, tendo pedido hospitalidade ao castelão, este o havia traiçoado, entregando-o ao partido inimigo, pelo qual foi decapitado. Na historiografia, Ari narra que o célebre Brewster, indo com filha visitar a família Stirling, em que o Penrhas, Escócia, à noite fugia do aposento aterrorizado com os estranhos ruídos e lamentações.
Também a camareira da senhorita Brewster ouviu tantos rumores e lamentações, que desejou ir embora em seguida. Ao meio-dia, esta, ao recolher-se ao seu aposento, viu, no alto da escada, uma mulher alta, apoiada na balaustrada. Pediu que lhe mandasse a camareira, porém aquela não respondeu, anuindo, por 3 vezes, apenas com acenos de cabeça, e apontou para um ponto do corredor, e depois desceu a escada. A senhorita Brewster falou do caso à senhora Stirling, e esta bastante se impressionou pelo que a aparição pressagiava. No aposento para o qual acenou a aparição, dormiu o comandante Svedukiburi com a esposa. Antes de finalizar o ano, ambos foram mortos, na revolta da Índia inglesa. Na casa, existia a lenda de que o assinalado pelo fantasma morreria dentro do ano. No castelo de Berry Pomeroy estava enferma a mulher do mordomo da casa Pomeroy. O doutor Farquhar a visita e acha que a enfermidade é ligeira, e perguntou ao marido quem era a belíssima senhora por ele encontrada na antecâmara. O interrogado empalideceu, porque sabia que aquela visão, desde mais de um século, precedia a morte de alguém da família. E, com efeito, nessa noite, a mulher faleceu. Aliás, estas aparições poderiam ser explicadas pela influência mediúnica que muitos homens possuem, na proximidade da morte, e que lhes permite revelar, à distância, o próximo fim, deles mesmos, com vozes, golpes ou com a presença do seu duplo. O moribundo seria neste caso como que um médium transitório que desperta a energia dos espíritos dos mortos fixados em certas casas a que estão ligados por antigos hábitos. 5. Casas assombradas, sem médiums aparentes. Em outras casas perturbadas, e são as em maior números, não se encontra sequer vestígios de médium. Poe enumera, em 101 casas assombradas, 28 nas quais se comprova a presença de médium, pelo que, ao que diz ele, em 72% se ignora inteiramente a concomitância do médium. Solovovo fala de uma casa, na Rússia, habitada por 2 famílias modestas, patriarcais, os Kupreanov e os Nazarov. Esta última família tinha o costume de comprar, em janeiro e fevereiro, para todo o ano, touros de lenha, grossíssimos, com o peso mínimo de 7 libras, que eram arrumados ao longo da parede do celeiro, a uma altura de 20 pés ingleses. Ora, a família ouviu certa noite rumor nesse lenheiro. Iluminado o celeiro, com uma lanterna e depois com 3 candeias, viu-se que, não da de cima, e sim da camada do centro da pilha, se destacava um touro e caía no chão, a uns metros de distância. Isso continuou por 40 minutos, durante os quais 27 touros de lenha foram destacados. O curioso é que os espaços vazios pela lenha retirada não se preenchiam com outros cepos, e, no dia seguinte, verificou-se que a camada de lenha estava de novo compacta, sem um vão. Os troncos não se projetavam de um só ponto, e sim de muitos, e sempre do centro da pilha, e não da de cima ou dos lados. Exclui-se a influência de animais e de homens, e, portanto, de médiuns. O Major Moore publicou que em sua casa, de Suffolk, em 1841, a campainha soou violentamente 2 meses seguidos. Casos semelhantes se repetiam em Pusterfield, por espaço de 18 meses, mesmo depois de cortados os fios da campainha. Em uma casinha perto de Tenworth, o juiz Montbrison e sua família eram perturbados todas as noites, apenas se deitavam, por um tambor invisível que rufava sinistramente no interior do prédio, acompanhado de uma dança circular de todos os móveis, que pareciam atirados com violência por invisíveis mãos. Os cães se escondiam. O juiz se viu obrigado a deixar a moradia. O curioso é que esse tamborzinho respondia às perguntas com golpes correspondentes à sucessão das letras do alfabeto, como nas atuais experiências espiritistas. Isto acontecia em 1662. O Dr. Maurice refere o caso do Castelo de T, na Normandia, que já existia em 1835. E foi restaurado e reabitado pela senhora de X. Em outubro de 1867, começaram a surgir extraordinários golpes, movimentos de mesas,
etc., que, em 1875, se renovaram, e, pior ainda, em 1892. Era um castelo já famigerado por haver sido, em tempos anteriores, infestados por maléficos fantasmas. Em outubro de 1875, constataram-se ruídos como que de passos sobre o terreno coberto de neve, porém não se encontraram marcas de pegadas, as poltronas e as estátuas mudavam de lugar, grandes móveis eram arrastados, e ouviam-se passos rápidos, e depois fortes golpes no patamar da escada. Num outro dia, gritos agudíssimos e tropel de galope de cavalo no corredor. Tudo isso durava desde meia-noite até às 3 horas. Depois, os fenômenos começaram a notar-se também de dia. A esposa de X, querendo entrar em um aposento onde ouviu ruído, estirou a mão direita, mas a chave saiu da fechadura e lhe golpeou a mão esquerda. Aplicados exorcismos, diminuíram por um pouco os fenômenos e depois cessaram. Porém se repetiram em 1891. Aqui influência de médium parece excluída, ainda pela larga duração, e faz suspeitar da ação benéfica dos exorcismos. M. José Proctor divulgou um diário no qual estavam anotados, dia por dia, os fenômenos acontecidos na casa paterna, que antes esteve habitada por um certo X, sem que notasse nada de singular, mas, desde os predecessores de X, estivera a casa abandonada, pelos estranhos fenômenos que nela passaram a ocorrer. Começou, apenas admitida em serviço, uma nutriz a queixar-se de ruídos, pisadas, estrépitos, gritos que se ouviam na câmara vizinha. Estes, mais tarde, ouviam-nos todos os outros moradores. 2 meses depois, um dos moradores da casa viu uma figura branca na janela. Em outra noite, o porteiro, sua mulher e uma filha viram passar um sacerdote, com estola branca, durando a aparição 10 minutos. Durante 6 meses, eram as servas retiradas do leito muitas vezes. Mais adiante, foi visto aos pés da cama um fantasma de velho com os dedos cruzados. Em junho, um amigo, ali hospedado, fugiu da cama, apavorado, por avistar o fantasma e por espantosos barulhos. Passados 2 anos, os habitantes da casa ouvem, aqui e ali, seus nomes pronunciados por pessoas invisíveis. Muitas e muitas vezes apareceu ante crianças, quando brincavam, um fantasma de monja ou o simulacro de uma cabeça pálida, que se desvanecia, tombando. Finalmente, os inquilinos resolveram deixar a casa, porém, na última noite, os ruídos e aparições redobraram. Abandonada a fatal residência, na nova não ouviram mais nenhum rumor, nem viram aparições. Em compensação, os que os sucederam na tal moradia foram raivosamente perseguidos, e tiveram igualmente que abandonar o prédio, que não mais foi alugado. Nestes casos, faltaria todo indício de médium, salvo admitir que, como se viu anteriormente neste capítulo, os médiums influem com seus duplos durante o sono, inconscientemente ainda a enormes distâncias. Mas, recordando que, em Paris, o espírito Stasia dizia ao Chorowicz que, além de seu médium, ela procurava outro, em Londres, que a ela servia completamente inconsciente, talvez possamos explicar os fenômenos acima descritos, que se repetiram por espaço de muitíssimos anos e com diversas famílias, as quais, ao mudarem de casa, não tornaram a encontrar mais nada, com influência direta daqueles espíritos que eram, mais e mais vezes, assinalados até em forma de fantasmas, espíritos que escolhem, ainda que em sítios distantes, seus médiuns, os quais agem inconscientes dessa influência. 6. Ação quase autônoma dos espíritos. Em outros casos, a grande influência, se não exclusiva, dos mortos se deduz de sua aparição em forma de fantasmas que reproduzem a imagem, e das declarações por eles feitas nas sessões mediúnicas, no desenvolvimento de sua energia, ainda que terrível para dados objetivos, tal, por exemplo, para reivindicar a ocupação da casa própria ou a honra da família ou para advertências morais, religiosas, etc. A senhora R., que, em 1857,
Em outubro e durante muitos meses seguidos, habitou o castelo de Ranhurst, em Kent. Desde os primeiros dias foi perturbada pelos raps nas paredes e por vozes que não se podiam explicar, e a todos aterrorizavam. Certa senhorita S., desde a infância acostumada a ver aparições, e era médium, foi visitá-la, e, apenas penetrou no prédio, viu sob o umbral a figura de um casal de velhos, vestidos à antiga, que lhe reapareceram todos os dias, circundados por uma espécie de névoa. Certa noite lhe falaram, alegando serem os proprietários da mansão, que se chamavam Children e estavam sentidos por verem agora o castelo, tão caro a eles, em mãos estranhas. A senhora R., a quem a senhorita S. repetiu a confidência, continuou percebendo vozes e ruídos, porém não mais aparições, mas, ao fim de um mês, quando estava para descer ao refeitório, eis que viu em seu aposento, muito iluminado, as duas figuras tal qual a amiga as havia descrito, e sobre a cabeça da velha ressaltava, na parede, em luz fosforescente, o letreiro da Children. Depois de muitas pesquisas, a senhora R. soube, por uma velha senhora, que, muitos anos antes, havia conhecido um velho que guardava o caminho de certos Children, então habitantes do castelo. Entre eles havia um Ricardo, morto em 1753, isto é, um século antes. Owen comprovou ainda, pelas memórias de Asted, que um Ricardo Children se havia fixado em Ranhurst e falecido em 1753, aos 83 anos de idade, que a família emigrara em seguida para outra parte, e que depois de 1816 aquela casa ou castelo se convertera numa espécie de feitoria. Aqui não se encontra traço de médiuns que provoquem os fenômenos, todavia, o traço da influência dos mortos, de um século antes, foi comprovada por duas pessoas, e se descobre o motivo da sua aparição e seu nome é revelado com a escrita e linguagem mediúnicas, quando por acaso ali se encontra um médium, e se confirma pela história, ou melhor, pela crônica histórica 257. O conde Galateri conta que, em 1852, seu pai, retirando-se da armada, adquiriu em Amnesty uma vila onde, havia alguns anos, ocorreram estranhos fenômenos. As portas se abriam por si, à noite, os móveis e as botas se chocavam uns contra os outros, de modo que, em 1861, ele decidiu vender a propriedade. No último dia que lá passaram, a condessa, notando que os ruídos se intensificavam em uma pequena adega e sempre partiam dali, tentou escavar com uma enxada, e logo os ruídos cessaram. Em 1864, 4 anos decorridos, viram os Galateri um jornal desdobrar-se por si mesmo sobre a mesa. Eram 10 horas da manhã. Precisamente a essa hora, em outra casa, a mãe celebrava uma sessão mediúnica, na qual a filha falecida lhe dizia: "Corro a fazer uma surpresa a papai e a meu irmão." Em outra sessão, a mãe declarou ver, com outra médium, na porta da vila assombrada, de Annecy, de que antes falamos, um militar, com perna de pau, que lhe contava como ele, em uma batalha travada sob as ordens de Napoleão, costumava despojar os cadáveres, de modo que enriqueceu, e, com o dinheiro tão mal havido, comprou aquela vila, onde escondeu o seu tesouro, na adega. Agora, porém, arrependido do que fizera, queria, com aqueles ruídos, levar a condessa à busca desse dinheiro, para distribuí-lo com os pobres. Ao termo de 2 anos, voltando a condessa às cercanias da sua antiga vila, soube que o proprietário queria desfazer-se dela, a qualquer preço, porque os ruídos continuaram, apesar dos exorcismos de um sacerdote. Ela pediu para habitá-la por 2 dias, escavou na adega, e encontrou um vaso cheio de alguns milhares de francos em ouro, que distribuiu entre os pobres. Desde então, cessaram os fenômenos espiritoides. Aqui, a ação do morto nos fenômenos das casas assombradas se torna evidente e independente do médium, que, neste caso, se surpreende, mas não tem a menor ideia da intenção do defunto, só tendo a explicação e a prova com a cessação dos fenômenos, depois de conseguido o desejo do espírito.
E o mesmo se diga de um caso exposto por Divesme no meu arquivo de psiquiatria, vol. 17. Golpes de chicote, móveis deslocados, e vestidos femininos que se encontravam em caixas e armários, despedaçados e postos na janela, foram manifestações que ocorreram na casa de Fer, em Turim, Rua Garibaldi, depois da morte de sua irmã, mulher religiosíssima. Os fenômenos se reproduziram até fora de casa, onde quer que Fer fosse. Cessaram, de pronto, depois de uma sessão tipológica, em que o espírito de sua irmã declarou que era a autora de todos aqueles fenômenos, irritada porque seu irmão convivia ilegalmente com uma mulher, e que, se casasse com ela, cessaria toda a perturbação. E assim sucedeu. Ora, nem a mulher nem F possuíam faculdades mediúnicas, nem pessoa alguma daquela casa. Evidentemente, aqui sobressai, clara e racionalmente, a ação da morta, ainda que utilizando médium ignoto e distante. 7. Famílias aconselhadas pelos espíritos. Importante, a este propósito, é a história consignada no diário do pároco Marquardt Feldman anos 1584 a 1589, do qual foi testemunho ocular, e que ocorreu no castelo de Udemulen, dos senhores von H., pouco distante do burgo homônimo, na Boêmia. Em 1854, tiveram início no castelo ruídos estranhos, dos quais, a princípio, se fez pouco caso. Mas, pouco a pouco, um espírito começou a falar, em pleno dia, aos serviçais, que muitos se assustaram a princípio, mas que com ele se acostumaram. Nem mesmo no aposento do dono da casa o espírito se continha. Durante o jantar e a ceia, falava em voz alta, e, paulatinamente, se foi tornando familiar, e começou a discorrer com todos acerca de qualquer tema, não raro cantando e pilhando. Se por acaso alguém falava mal dele, ou dele zombava, estrepitava e atirava objetos, ameaçando os ofensores com terríveis vinganças, que algumas vezes realizou. Perguntado quem era, contou ter família em Bomerwald, mãe cristã, porém que, não podendo ela tê-lo a seu lado, teve de refugiar-se no estrangeiro, que seu nome era Intselman, mas também se chamava Luring, que, mais tarde, se deixaria ver no seu verdadeiro aspecto, sendo que isso, no momento, não lhe era possível. Sua voz e modo de falar eram de adolescente. Não tolerava que lhe chamassem espírito mau ou demônio, assegurando que era um homem comum, e esperara alcançar a salvação eterna. Por esta intusão, porém, adquiriu o castelo má fama, e o proprietário intentou, inutilmente, dele se desfazer. Então, persuadido de que não podia facilmente afastar o espírito de Intselman, a conselho de amigos resolveu ausentar-se e fazer uma viagem a Nover, porém, mal ali se instalara, Intselman se fez presente, anunciando-se com os seus arremessos costumeiros. Certo dia, desapareceu uma corrente de ouro, de grande valor, que o Sr. von H. usava no pescoço. Recaíram as suspeitas na criadagem do hotel, cujo dono defendeu os seus servidores da suspeita do furto, e exigiu satisfações, de modo que o caso ameaçava tornar o assunto muito sério. Eis que se manifesta Intselman, que lhe sugeriu: procura na tua cama, debaixo do travesseiro, e talvez encontres a corrente. Assim foi feito, e ela foi encontrada. O Sr. von H. compreendeu, então, a inutilidade de querer evitar o espírito, e regressou a casa. Mas, um dia, tendo ouvido falar de famoso caça-diabos, mandou chamá-lo. Este acudiu ao lugar onde Intselman de preferência se entretinha, e começou a fazer os seus exorcismos. Por algum tempo, o espírito permaneceu quieto, mas depois lhe arrancou de sob o nariz o livro em que lia os exorcismos e o fez em 1000 pedaços. Em seguida, agarrou o exorcista, golpeou-o e raivosamente o atirou, rodando, escadas abaixo. Ainda foi pior tratado, por Intselman, um escrivão público que tentou exorcismá-lo. Naquele tempo, prossegue o nosso autor, viviam no castelo de Udemulen duas senhoritas, Ana e Catarina, às quais o espírito consagrava grande afeição e com as quais se entretinha de boa mente, mas,
quando se apresentavam jovens senhores com a intenção de pedi-las em casamento, Intselman turbava a mente, de modo a que não acertassem em formular o pedido, e, atirando-lhes objetos em cima, os atormentava, de modo que iam embora. Intselman costumava ser o oráculo da casa. Certa vez, Ana enviou um criado a Retem para lhe comprar algumas peças de vestir, e, pouco depois, o espírito lhe disse: hoje tens de mandar pescar a tua roupa na lagoa. Com efeito, naquela tarde, o criado, tendo-se embriagado, caiu na lagoa e se afogou. Os artefatos foram pescados na água, da qual retiraram também o cadáver do empregado. Um dia esteve em Demolén um senhor Falkenberg, homem jovial, que se divertiu loucamente em excitar Intselman, de contínuo, até que este lhe disse: hoje te burlas de mim, mas espera, se nunca foste a Madeburgo, ali te moerão as costelas de maneira que te passará vontade de brincar. Pouco depois, Falkenberg tomou parte, com o exército da Saxônia, no assédio de Madeburgo, onde uma bala de pequeno canhão, esfacelando-lhe o queixo, fê-lo sucumbir ao fim de 3 dias. Intselman trabalhava com toda a boa vontade na cozinha e na cavalariça. À noite, lavava a louça, limpava e cuidava dos cavalos, encontrava e restituía aos de casa os objetos perdidos, e ralhava com os criados negligentes e os castigava. Em uma ocasião, enquanto um dos trabalhadores de Demolén trabalhava no campo e vários outros ceifavam cereais, eis que se lhes manifesta Intselman, dizendo àquele: corre, corre depressa à tua casa, para socorrer teu pequeno que caiu de rosto no fogo e sofre graves queimaduras. O homem, assustado, foi apressadamente à casa, onde verificou a exatidão do aviso. Intselman, em 1588, quando as duas irmãs, Ana e Catarina, se transferiram para o castelo de Strup, acompanhou-as, aí recomeçando a sua ação, tal qual em Demolén, o que provaria que o espírito tinha por médium uma das duas mulheres. As suas manifestações duraram até o regresso do dono do castelo, cessando então. Esta narração que, à primeira vista, deve inspirar incredulidade, como fábula do povo, encontra confirmação nas recentes aventuras de honrada família de Bordeaux, de quem Maxwell recebeu um diário e garante a autenticidade. Trata-se de outro pretenso espírito protetor, que se manifestou à modesta família V na ocasião da compra de uma estatueta da Virgem, em 1867, com golpes que pareciam canhonaços sobre os móveis e paredes, golpes que se renovavam à noite, à mesma hora, e cessaram depois. Em janeiro de 1868, a senhora V e sua camareira, ambas histéricas, e que por isso atuavam como médiums, viram a estatueta inclinar-se 2 vezes em seu pedestal, como que para as saudar, e isso se repetiu, todos os dias, às 11 da manhã. Enquanto isso, moviam-se os quadros e as espadas da panóplia pendente da parede, especialmente com a presença da senhora V e, sobretudo, da camareira. A estatueta da Virgem se atirava no leito e levantava-se depois. Sendo, por ordem do espírito, magnetizada a camareira, viu ela, à sua frente, a imagem de um homem, com um livro na mão, que fazia mover a estatueta. Um dia, não pôde ela despertar do sono magnético, antes das 4, porque o espírito dizia: agrada-me ficar contigo pelo menos até às 4. Estranhamente, alteraram-se as faculdades dele, discutia altas questões filosóficas, em linguagem elevada, dava conselhos de moral e ainda de ortodoxia religiosa, preocupou-se com a felicidade de todos, predisse que o namorado da camareira faria correr perigo, sobrevindo-lhe uma ferida na mão, que impediria de trabalhar. Com efeito, certo dia, o namorado rondava a casa, disfarçado, e tencionava feri-la, porém ela, advertida, se pôs a salvo. E o espírito acrescentou que, para maior segurança, ia inspirar no tal enamorado a ideia de emigrar, o que, em realidade, ocorreu pouco depois. Se, durante a refeição, os V sentiam qualquer desejo, a camareira parecia ouvir isso de viva voz. Quando ela executava mal as suas tarefas, o espírito a punia,
rasgando-lhe o lenço da cabeça e arremessando-lhe o pão ao rosto. O leito em que ela dormia, pesadíssimo, se movia 4 ou 5 vezes durante a noite, por impulso de invisível força. Os movimentos de móveis continuavam ainda quando os V estavam fora de casa, e isso com o espanto dos vizinhos.